Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos no dia de ontem mais uma semana do nosso ano civil, também a quarta semana do tempo comum, e nesta segunda-feira, então, dia 29, queremos com cada um de vocês meditar a palavra de Deus. Hoje que somos convidados a ler o Evangelista São Marcos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos nesta segunda-feira o relato deste homem possuído pelo demônio, esse Gerazeno, que, como nós acabamos de ouvir, habitava no cemitério, estava ali por entre os túmulos, ou seja, era uma pessoa que estava completamente distante e afastada de Deus. Primeiro por conta da sua condição, ou seja, estava possuído por um espírito impuro, e nós acabamos de ver todos os relatos, os pormenores, que hoje nos são narrados por São Marcos. E depois também pelo local em que se encontrava. Estava em um cemitério, e nós sabemos muito bem, que o cemitério era considerado o lugar da impureza diante da visão da religião judaica. Por isso esse homem, então, estando no cemitério, estava distante completamente de Deus. Mas quando fazem esse encontro com Jesus Cristo, algo de novo acontece na sua vida. Primeiro nós vemos o demônio que se rebela e diz: Olha, mas o que queres de nós, Jesus? O que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. E vemos, no entanto, Jesus que é capaz e que liberta este homem desta prisão na qual ele vivia ao longo de muitos anos. Isso causa espanto em toda aquela comunidade, mas ao mesmo tempo vemos essa negativa daqueles que são capazes de ver unicamente a perda econômica que sofreram por conta dos porcos que se atiram ao mar e não são capazes de alegrar-se pelo irmão que renasce, pelo irmão que se faz mais uma vez presente no seio da comunidade.
Esta leitura nos traz dois ensinamentos. Primeiro de tudo, se nós nos aproximamos de Deus, por mais pecadores que sejamos, por mais dificuldades que tenhamos, Deus pode nos libertar do nosso mal. Deus pode nos libertar daquilo que nos angustia, pode nos libertar sim do nosso pecado, tal qual realizou com este homem. Ele o libertou das amarras do poder do demônio. E assim também conosco pode agir Jesus, desde que nós nos abramos à sua ação, desde que abramos os nossos corações para ver o agir do Senhor, para sentir a presença de Deus em nossas vidas. O segundo ensinamento que esta leitura nos traz também, principalmente para nós que já estamos vivenciando a vida de comunidade, é que também nós somos convidados a nos alegrar pela ovelha perdida que volta para junto do Pai. Ou seja, a nossa atitude não pode ser a atitude destes que, vendo a ação de Jesus, querem expulsá-lo, porque estão preocupados com o ganho monetário que perderam. Mas a nossa atitude deveria ser a atitude da acolhida dos nossos irmãos e irmãs que muitas vezes procuram ir ao encontro de Jesus. E assim nós deveríamos nos alegrar, assim como aquele Senhor se alegra por ter encontrado a sua ovelha perdida, ainda que tenha as outras 99 deixadas no campo. Nós também devemos nos alegrar por um só pecador que se converte, por um só Filho de Deus que decide voltar para o caminho do Senhor. Então que nós possamos ter primeiro essa certeza de que Deus pode nos libertar dos nossos males, pode nos libertar dos nossos pecados. Para isso basta que abramos o nosso coração à sua ação e também que possamos viver a acolhida para com os nossos irmãos e irmãs que procuram, no seu dia a dia, viver a conversão. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.